Oi, gente linda e evoluída desse canal. Vamos evoluir mais um pouquinho hoje com a Sandra. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra, sou criadora de conteúdo desse canal. Para os novos que estão aqui, sejam bem-vindos. Para os que já estão aqui, sejam bem-vindos mais ainda, mais um canal, mais um vídeo desse canal. E hoje o assunto é bem profundo. Eu vim bem tranquila, tô até encostadinha aqui na parede, no meu braço, na minha mão aqui, porque eu quero me sentir bem à vontade para falar isso com vocês. E hoje o vídeo é polêmico porque é algo que todo mundo não percebe. É claro que, graças a Deus, as pessoas estão evoluindo cada vez mais, assim como eu evoluí ao decorrer da minha vida, ao longo dos meus anos, que eu fui percebendo quantas raízes podres eu tinha por debaixo dessa árvore que aparentemente parecia ser bem legal, bem, vamos dizer, sucedida, porque sou uma pessoa de pele negra, que já tinha duas profissões, que ganhava dinheiro de uma forma ou de outra, como esteticista ou como massoterapeuta, alguém que já trabalhou em vários lugares, né, renomado, chique, alguém que passou pela gravidez na adolescência, mas tinha saído de lá vitoriosa, com 2 filhos criados e tudo mais, e que aparentemente algumas pessoas tinham um pouquinho de, assim, não vou dizer inveja, mas um pouquinho de ranço sobre as coisas que eu tinha conquistado, vindo de acordo com a minha aparência, com a minha aparência, como diz na sociedade, né? Muitas pessoas, eu não gostaria de entrar nesse assunto, mas eu vou entrar um pouquinho. Muitas pessoas dizem na internet, na televisão, ou a sociedade coloca, o negro nessa posição assim, de subvigência, né? Não sei se é assim que fala, sempre servindo ao outro como uma empregada, como diarista e faxineira. E não tô dizendo que nada disso tá certo, nada disso é errado, né? Porque eu vim de uma mãe que teve essa profissão como empregada doméstica, mas eu tô dizendo que para as pessoas me aceitarem como alguém que tinha 2 profissões já formada, que já tinha filhos grandes e que não vivia na miséria, como a mídia falava, eu vi muito gente com esse rancinho, com essa invejinha, com esse olhar de baixo para cima, assim, nossa, entendeu? E por que eu tô entrando nesse assunto do começo? Porque hoje o assunto é sério, vocês já viram que o tema é bem profundo e eu pensei muito antes de colocar para não criar nenhum clickbait, né? Só para vocês clicarem ou outras pessoas que não me conhecem clicarem para ver o que é isso, o que essa louca tá falando. Então eu vou tentar falar resumidamente, porque eu falo muito, eu vou falar resumidamente o que foi a minha vida com Deus. Quando eu digo Deus, é o Deus que é colocado para nós, o Deus que é ensinado para nós. Na igreja evangélica é o que eu tenho para dizer, porque das outras eu nunca fui, então eu não posso dizer o olhar de cada um. Mas acredito que seja meio que universal esse Deus que é pregado pra gente. Eu nasci na igreja evangélica, fui apresentada na igreja evangélica, não tenho brincos, sempre falo, né, que meu pai era de uma igreja, não, ele é de uma igreja bem conservadora, que dizia que mulher, dizia não, acho que diz até hoje, eu não posso dizer profundamente porque eu não sou dessa denominação, mas que mulher que usa brinco, mulher que corta cabelo, mulher que depila, tudo isso não vai pro céu. Então, ele não deixou minha mãe colocar brinco em mim. Beleza. Veio uma coisinha na mente agora, mas deixa quieto, deixa em off. Tá? Isso tem uma informação sobre ele nos meus vídeos mais antigos, e aí contrastou com o que eu falei agora. E aí, eu cresci embaixo de um regime disciplinar bem rígido. Então, era só saia, era só músicas evangélicas, que mais? Era nada que pudesse mostrar que eu era do mundo, né? Eu era crente, então tudo que fosse do mundo eu não podia fazer, escutar a música do mundo não podia, usar calça não podia, enfim. Eu cresci ouvindo muito, muito, muito que se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou ter aquilo que eu desejo. Tem que ser feito só a vontade de Deus, a minha não. Eu sou pequena, eu não sou nada, eu sou uma meba, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Se não fosse Jesus morrer na cruz por mim, eu não seria absolutamente nada. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Beleza, isso eu acredito, tá? Realmente, não que as outras coisas eu não acredito, as coisas que eu falei no começo, mas eu vou chegar no contexto certo. Por eu ter crescido dessa forma, eu cresci uma menininha. Quando criança, eu era bem confiante, não em mim, mas eu era muito confiante em Deus, e sempre cresci assim. Mas por que eu tô falando que eu era bem confiante em Deus? Eu tinha dom de revelação. Então eu era uma criança de fé e Deus
me usava, vamos dizer assim. Para quem não é cristão, para quem nunca foi evangélico e nunca entrou numa igreja evangélica e tá se perguntando do que essa menina tá falando. Dons de revelação é como se uma pessoa tivesse evidência. Eu tinha evidências do que ia acontecer no futuro. O que eu sonhava acontecia. Uma certa vez, uma tia minha foi assaltada, chegou em casa chorando e eu simplesmente, do nada, não precisava estar dormindo. Tudo que eu sonhava acontecia. Mas nesse caso específico, ela chegou desesperada e eu estava em casa, porque nessa época eu tinha minha pele toda igual ao Michael Jackson. Quando ele pegou aquela doença, putz grila, gente, me sumiu da mente agora. Mas vocês sabem, a doença que o Michael ficou com o corpo todo cheio de manchas brancas, né? Até o final do vídeo eu tenho certeza que eu vou lembrar e eu falo. E eu tinha tudo isso, eu vim com isso na pele, fiquei com isso acho que quase 2 anos, um ano e meio. E nesse tempo, a creche que eu ficava não deixou eu ficar, porque as crianças e as mães não queriam que eu ficasse perto das crianças dela. Ai, essa menininha vai contaminar o meu filho. Gente, era 1990? Não, eu nasci em 83, 87, 88, por aí, tá? Quase 90. Ninguém sabia direito sobre essa doença, não tinha-se conhecimento sobre ela. E as crianças olhavam para minha pele, uma menininha negra, toda manchada de branco, pescoço, o rosto com bolas brancas, né, braço, e elas ficavam com medo e com nojo de mim. As mães iam buscar os seus filhos e viam aquilo. Minha mãe simplesmente falou: eu não vou ter como cuidar não vou ter como deixar a Sandra na creche, porque não querem a Sandra na creche. Pegou, pediu as contas no trabalho e ficou comigo. Por que eu tô contando toda essa história, gente? Porque vai chegar num contexto muito, 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 muito importante. Fica comigo até o final do vídeo, para vocês verem o quanto o que a gente acredita dentro de si impacta em toda a nossa vida depois de adulto. Sendo assim, eu fiquei em casa por quase 1 ano e meio, 2 anos. Eu não me recordo direito, mas minha mãe disse que foi 1 ano e meio, 2 anos, quase, com essas manchas. Acho que foi 1 ano e meio, tá, gente? Não foi 2 anos, não. E aí minha mãe me levava no médico, o médico mandou passar mamão no meu corpo e deixar eu tomar o sol das 8 da manhã. Passou remédio, bebia remédio e nada curava. Foi se passando o tempo. Voltando à história da minha tia, eu simplesmente, ela chegou chorando, falou: Maria, fui assaltada e tal e tal. E aí eu falei pra ela assim: ah, tia, eu não chamava ela de tia, eu chamava de Dita. Dita, não chora, tia Dita. Deus falou pra mim, Deus me falou que a moça vai vir aqui falar que seus documentos tá lá na casa do homem. E pra uma criança, eu vou dizer até pra uma família que vê uma criança com uma doença daquela, por mais que você seja cristão, pra você ver como não adianta a gente estar dentro da igreja há anos, por mais que você seja cristã, quem é da sua casa e você te traz uma revelação dessa, não dá valor. As pessoas não dão valor. Como diz o povo da igreja, profeta da casa não tem valor. Beleza, ela não ligou. Passou 5 minutos, chegou uma mulher em casa, a nossa vizinha, e falou assim: oi, ô Maria, dona Dita. Ela sabia que minha mãe estava em casa por conta das minhas manchas. A dona Dita tá aí? Aí tá aqui, tá chorando, foi assaltada e tal. Os documentos estão lá na delegacia do meu marido. Nós tínhamos um vizinho que era delegado, e esse vizinho delegado encontrou os documentos da minha tia, foi jogado e tal. Então, a bolsa da minha tia, com todos os documentos, até com o dinheiro, foi encontrado. Tudo. E aí, minha mãe falou: nossa, como a Sandra sabia? E não se dava muito valor. Entendo. Fechou essa história. Eu cresci tendo muita proteção divina. Eu sei disso, eu entendo isso. Por eu ter tido essa proteção divina, eu cresci confiante em Deus que existia dentro de mim. Isso me trazia uma confiança de muitas coisas que eu sonhava acontecer. Fui crescendo, cresci só com a minha mãe, morando com a minha mãe e com as minhas tias. Meu pai não cresceu junto, porque ele tinha outra família, enfim. E aí, conforme o tempo foi passando, eu ficando adolescente, eu fui me tornando insegura. Insegura com a minha aparência, insegura com o meu corpo, insegura com tudo na vida. E fui me colocando num patamar de vitimismo. Ai, eu não tenho pai. Ai, eu não tenho namorado. Ai, eu não tenho beleza. Ai, eu sou muito magrela. Ai. Tá? Na época da adolescência. Então, onde eu quero chegar com isso? A gente tá falhando, né? A imagem, mas enfim, é o vídeo. Onde eu quero chegar com isso? Foram, desde o meu nascimento até os 38 anos, dentro da igreja cristã. Porém, eu preciso deixar abrir um parênteses aqui, que eu sempre fui a diferentinha da casa, tá? Eu sempre fui a diferenciada da casa por ser um pouco, não era rebelde, eu obedecia minha mãe em tudo, mas um pouco mais
uraniana, vamos dizer assim. Urano é o planeta que rege o contra, certo? E eu sou geminiana do terceiro decanato. E Urano, que rege também o signo de Aquário, é o contra. Você fala uma coisa, ela vai contra. Então eu me indagava muito, eu me perguntava muito, mas por que Deus quer ser assim? Se a gente não aceitar Jesus Cristo, o filho dele que morreu na cruz por nós, todo mundo que não aceitar Jesus, todo mundo que não assina colocar o nome no livro da vida, todo mundo que não estiver dentro da igreja vai para o inferno. E as criancinhas pequenas? E quando Jesus vir? E o arrebatamento, quando Jesus vir, todo mundo vai para o inferno? Ah, mas aquela mulher, ela dá comida para os cachorros, para os gatos, e ela nunca foi na igreja. Será que ela também vai para o inferno? E minhas tias, e conforme a igreja, o pastor, tudo falava, vai, porque não está no livro da vida, o nome no livro da vida, vai porque não é cristão, vai porque não está dentro da igreja, vai porque não dá dízimo, vai porque não dá oferta. Beleza, e eu sempre pensando, meu Deus do céu, mas que Deus egocêntrico é esse? Porém, por dentro de mim eu ficava, não, Sandra, não fala isso, pelo amor de Deus, que isso é contra, blasfêmia contra o Espírito Santo. Fechou. Passa, vamos pular bem grande para os meus 38 anos. 36 para 37, onde eu me vi numa situação que eu falei assim, eu não quero continuar nessa vida de sabe, só ir para a igreja, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, casa. E casou essa minha revolta. Eu já tinha me revoltado lá atrás, mas sempre voltava atrás falando, não, isso não é certo, do inimigo, o diabo quer me levar para outro caminho, quer me levar para o inferno e não sei o que, não sei o que. Mas naquela época eu falei, chega, ou Deus mostra para mim o que é realmente seguir ele, o que é realmente ser protegida por ele, o que realmente é ter Deus dentro de mim, ou eu não quero mais viver. E eu acho que eu já falei isso no canal, porque tá me vindo uma lembrança. E casou bem com aquele vídeo que eu fiz recentemente sobre o arquétipo do diamante. E aí, ai Jesus, eu já tinha tido aquela decepção de não ter conseguido construir a minha casa. E depois daquilo, eu me fechei demais. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô na igreja há tantos anos, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu não falto, eu isso, eu aquilo, eu danço no grupo de dança, eu tô sempre na igreja, e não sei o que, eu criei meus filhos dentro da igreja. E eu fiquei me perguntando, por que o Senhor não me ajuda a conquistar aquilo que eu quero? Vamos chegar no ponto que eu mais quero nesse vídeo. E antes, eu vou dar uma pausinha pequena para mostrar algo para vocês. Só um minuto. Voltamos. Eu fui buscar isso aqui, mas eu já mostro para vocês o que é. Então vamos lá. E como eu tava falando, eu vinha já de um contexto de sofrimento e frustração com Deus. Eu estava realmente, eu vou falar essa palavra, é forte de falar, mas eu vou falar. Eu estava frustrada com Deus no sentido de, Senhor, fiz tanto, e quando eu te peço uma realização de um sonho, que o Senhor é dono do ouro e da prata, eu não consigo realizar. Por quê? Por que comigo? E aí, quando chega o ponto crucial desse vídeo. Como eu falei, eu vou tentar amenizar o máximo possível das informações, enxugar muita coisa. Tem muita coisa para contar dessa minha vivência de evangélica cristã, mas eu não posso trazer tudo aqui para o vídeo, para não ficar um vídeo tão extenso. E o contexto desse vídeo, o que eu desejo que vocês criem dentro de vocês, é aquilo que eu criei dentro de mim para evoluir, para subir patamares. Então vamos lá. Quando eu me vi numa situação de que eu não tinha conseguido realizar o que eu queria, eu comecei a indagar a Deus, né, o porquê eu não conseguia, porquê eu não, foi quando eu finalizei a vivência com o arquétipo do diamante, que foi quando eu gravei o vídeo que eu falei pra vocês, que eu fui pesquisar, né, tava assistindo o Caminho das Palestras, fui pesquisar, não, mentira, tava assistindo o Caminho das Palestras e o professor Hélio comentou sobre o arquétipo do diamante e falou que uma coisa, que o arquétipo do diamante ele só vai se alinhar com quem tiver uma autoestima, autovalorização, merecimento e amor próprio. Que se você não tiver, ele vai trazer as coisas pra você, mas você não vai saber aproveitar. Beleza. Eu falei, putz grila, então é isso que me falta? Então nisso do que é isso que me falta, eu entendi que tudo que eu quisesse usar, eu entendi hoje em dia, tá gente? Na época eu só estava querendo sair dessa situação de não merecimento, não amor próprio. Então o meu caminho lá foi assistir a Elaine Orives, assistir a Maia Andrade no canal Temporariamente Humana, porque ela estava nessa jornada, né? E eu conheci ela justamente quando eu trabalhava naquele spa onde eu falei pra vocês no vídeo do diamante, né? Naquele spa onde eu recebia muita caixinha, muito dinheiro e tal. E quando eu conheci, ela estava na mesma vivência que eu,
indagando Deus, se perguntando por que comigo, por que comigo, por que comigo. E aí, eu falei assim, eu preciso mudar essa realidade. Eu comecei a fazer técnicas da Elaine para poder aumentar minha autoestima. Comecei a fazer todo o caminho de palestras com o professor Hélio para que eu pudesse receber a minha primeira onda. E eu falava assim, se é isso, tanto que as minhas primeiras ondas, eu vou ver se eu consigo encontrar, não nesse vídeo, porque vai ficar muita coisa para mim juntar, mas em outro vídeo eu vou gravar e eu vou mostrar para vocês o meu primeiro pedido da ressonância harmônica. Quanta coisa eu coloquei para aumentar minha autoestima. Eu pedi autoestima, amor próprio, merecimento. Só isso que eu pedi. Por isso que em 2024 eu fiz esse canal, para poder registrar tudo aquilo que eu estava vivendo, porque eu estava determinada a mudar a minha vida. E quando eu determinei a mudar a minha vida, a minha forma de me ver, a minha vivência, eu queria plantar novas flores, colher novos frutos, eu comecei a falar, se é isso que eu tenho que ter, amor próprio, merecimento, então eu vou ter. Já tá parando o vídeo. Quando eu parei e pensei, é isso que falta pra mim, então é isso que eu vou fazer. Comecei a buscar todos os caminhos existentes naquela época, Maia Andrade, ressonância, Elaine Orives, Ho'oponopono, lei da atração, Neville Goddard, tudo que eu podia imaginar, eu fiz. E no ano de 2023, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Com esse meu crescimento de evolução, eu comecei a fazer Ho'oponopono, que eu tenho no meu coração, assim, um carinho muito especial. Como eu comecei a fazer Ho'oponopono pra mim, ali naquela época, em 2022, eu conheci a constelação familiar. Eu assistia muitas palestras, eu via, eu conheci como que eram os princípios e tal. Via de meninas que não cresceram com o pai, não tiveram a validação de um pai, como elas se sentiam. Tudo elas faziam com perfeição, elas tentavam fazer o máximo para serem aceitas no meio dali da família. Que mais? Elas se esforçavam demais para ter tudo. E aí eu comecei a falar assim, eu vou fazer Ho'oponopono pro meu pai, porque ele é uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de raiva, não tenho nenhum tipo de sentimento ruim. Eu achava, certo? Mas quando eu comecei a fazer Ho'oponopono pra ele, eu comecei a desbloquear e limpar as memórias que estavam dentro de mim de infância e adolescência. De me perguntar por que comigo, por que eu cresci sem pai, por que assim, por que ele nunca me procurou, por que no Natal não, por que no meu aniversário nunca procurou. Então eu comecei a limpar. Conforme eu fui limpando e fazendo todos os dias, eu encontrei ele depois de muitos anos. Então o Ho'oponopono é uma ótima ferramenta de limpeza, sim. Mas por que o Ho'oponopono funcionou comigo? Muita gente se pergunta assim, eu abri um parênteses bem grandão aqui, tá, gente? Desculpa, mas veio na mente, eu vou explicar. Por que muita gente não tem resultados com o Ho'oponopono ou não tem saco para fazer o Ho'oponopono até o final, para fazer as 108 vezes que a Beth Russo ensina, tá? Tem vários métodos de fazer Ho'oponopono, tem gente que não vai fazer 108 vezes, mas eu preferi pegar o método da Beth porque foi o que deu resultado para mim, foi o primeiro que veio na minha vida. Se Deus me mandou primeiro, então vai ser ele. Foi ele a minha vida toda. Por que tem gente que não tem paciência de ficar os 108 vezes? Porque o Ho'oponopono limpa tudo que está dentro de você, do passado ao presente. E se você não tem amor próprio, nem merecimento, e nem sabe o que é isso, e nem quer receber isso na sua vida, ele vai demorar a fazer a limpeza em você. Porque você não vai entender que você precisa se limpar, você não vai entender que você tem coisas ruins dentro de você. E voltando para a história, o autoconhecimento que eu busquei, primeiro eu me tirei de vitimismo, eu me tirei da posição de vitimista, eu me autorresponsabilizei pela minha vida. Quando eu me autorresponsabilizei pela minha vida, eu simplesmente falei, eu não quero mais viver essa vida e custe o que custar, eu vou limpar tudo que está aqui dentro. Todas as minhas raízes podres, eu vou limpar, eu vou cortar o mal pela raiz e vou me fazer uma nova pessoa. E fui fazendo-se uma nova pessoa. E vamos agora encaminhando para o final do vídeo. Em 2023, eu fui para o co-criador milionário da Elaine Orives. Por isso que eu parei o vídeo, para ir buscar uma coisinha, que é isso daqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente. Ai, tomara que sim. Tá vendo isso daqui, ó? É um diamante. Co-criador milionário. A Elaine Orives usa o arquétipo do diamante. Ou, pelo menos, usou em 2023. Eu não sei se é o arquétipo dela fixo. Mas para quem conhece a Elaine Orives, vai saber que ela é uma mulher poderosíssima naquilo que ela faz. Que os cursos dela não custam R$200, nem 500. Os cursos dela custam R$2.000. E eu fui nesse que, se eu não me engano, foi em 3 dias, sexta, sábado e domingo. E eu paguei 700 e poucos reais só pra vê-la
em 3 dias e participar do treinamento, sendo que eu já tinha o curso. Tudo que ela ia falar no treinamento, eu já tinha no curso. Mas eu queria participar, eu queria estar no meio de mulheres ricas, eu queria sair daqui da Zona Norte, que eu moro, na Cachoeirinha, e ir lá para Barueri. Para Barueri não, foi em Alphaville. Ela fez em Alphaville esse congresso. E quando ela colocou o arquétipo do diamante, eu já tinha tirado. Porque a partir do momento que eu terminei a minha vivência com o arquétipo do diamante, quando soube que não tinha merecimento nem autoestima para alcançar o que eu queria, independente se eu estivesse usando arquétipo ou não, de acordo com o que o professor Hélio falou, e bateu e casou com as minhas informações, eu não percebi que eu estava com um diamante no congresso dela. E quando chegou, isso foi em 9 de dezembro de 2023, tá aqui, com o Criador Milionário, 9/12 de 2023. Em 2024, eu comecei todo o meu caminho de expansão, né, de consciência com a ayahuasca, medicina xamânica, as medicinas da natureza, já era ressonante. Comecei a vender na lojinha da Amazon, que deu muito certo, mas muito certo mesmo, cresci bastante financeiramente lá. Então, o arquétipo do diamante, ele vai te trazer a consciência de que você merece muito, mas muito mesmo. Porém, se você não tiver dentro de si autoestima, autoconfiança, merecimento, amor próprio, e a palavra mais importante desse vídeo, mais importante mesmo, autoimagem. Se você não se auto-ver dentro de si como uma partícula de Deus, você não alcança o que você deseja. Então, não adianta você ir para a igreja, fazer campanha, jejuar, ficar de segunda a segunda na igreja. Não adianta usar arquétipo da Cleópatra, Nefertiti, Imperador, Raposa, Diamante. Não adianta fazer Ho'oponopono. Não adianta consagrar ayahuasca. Não adianta consagrar cacau, fazer o uso do cacau. Não adianta, que mais? Fazer trança, tuf. Se você não tiver um pouquinho, não é tão suficiente, porque eu tinha um pouquinho, eu cheguei perto. Mas quando eu tinha o pocão, eu entendi aonde eu poderia chegar. Quando você tiver um pocão de tudo isso que eu falei, amor próprio, merecimento, autoestima, você vai alcançar tudo aquilo que você quer. E quando eu digo autoimagem, é o que você se vê, como você se vê. Como eu comentei no outro vídeo, que eu iria fazer esse vídeo, referente a 2 comentários que fizeram lá no canal, no vídeo das músicas religiosas, das músicas gospel, falaram assim no vídeo: mas se não fosse por Jesus ter morrido na cruz, eu seria pobre, podre, mesmo merecendo a morte. Mas sem Deus eu não sou nada. Mas se você já tem Deus, por que tem ainda essa palavra nada na tua boca? Sem Deus eu não sou nada. Mas a partir do momento que tem a palavra nada, já diz que você se sente um nada se Deus sair da tua vida. Mas se Deus está na tua vida, por que você está numa situação difícil? E eu não estou falando para as pessoas que colocaram isso no comentário. Eu estou dizendo para mim e para você que me assiste, se estiver vivendo a mesma vida que eu tive. Quando eu tinha Deus e falava a mesma coisa, sem Deus eu não sou nada, mesmo assim a minha consciência, a minha autoimagem era de que eu não era nada. Era de que eu não merecia nada. Era de que eu precisava estar no céu, no dia do arrebatamento, para conseguir a minha casa cheia de pérolas e diamante e as ruas de ouro e cristal, porque aqui na terra eu não era merecedora. Mas se a palavra de Deus diz que tudo que pedires em meu nome recebereis, se a palavra diz que eu sou imagem e semelhança de Deus, se a palavra de Deus diz que darei poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, se Jesus disse, vocês farão coisas maiores ainda que eu, porque a minha autoimagem ainda precisa ser abaixo da expectativa de Deus. Porque se eu abrir a minha boca e dizer eu sou Deus, eu vou estar querendo me comparar a Ele, e isso é um absurdo. Quando eu ouvi essa palavra da Maya Andrade, eu sou Deus, você é Deus, você é Deusinha. Quando a Beth Augusto falou, você é Deusinha, e falou, a May falou também que eu tenho Deus dentro de mim, eu achei um absurdo. Eu falei, que louca, como pode eu ter Deus dentro de mim, cheia de pecado, cheia de coisas erradas? Mas aí a minha mente foi se abrindo, entendendo que eu não preciso mandar o meu fígado trabalhar, o meu rim, meu baço pâncreas, meu intestino, o delgado, o outro intestino não precisou de nada, não precisa. Então, eu já tenho Deus dentro de mim. Se eu tenho Deus dentro de mim, a única coisa que eu preciso alinhar é
a minha mente estar alinhada com a mente de Deus. Assim, ó, junto. E aí sim faz uma potência cósmica enorme. Eu te faço a pergunta. Quantas vezes nessa semana você... Nessa semana não, nesse mês de novembro que estamos, você já parou no seu sofá, na sua cama, e pensou e falou com Deus: Deus, me dá uma ideia maravilhosa para que eu possa me tornar milionária. E assim que o Senhor me der, eu vou colocar em prática. Tic, 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 tic. Pensa aí. Quantos de vocês fizeram isso? E quão mais fácil é reclamar da vida? Reclamar da mãe, dos filhos, do marido, reclamar da vivência, reclamar do dinheiro pouco, da conta, reclamar do salário, reclamar que não veio o cliente, reclamar que não veio, que o cliente não fechou tal pacote e tal. É muito mais fácil pra gente reclamar. Mas sentar e pedir pra Deus dar uma ideia, você não é capaz. E quantos milionários por aí não fizeram dessa forma, mas que nunca entraram numa igreja evangélica, nem na católica, enfim. Vocês acham que Elon Musk fazia jejum para se tornar o homem mais rico da Terra, do mundo? Ah, Sandra, mas ele já veio com uma fortuna, ele já tem, sim, mas você acha que para ele, já que ele já veio com dinheiro, ele não podia ficar assim, ó? Como eu sempre digo, sempre filho de pobre sempre se acomoda, né? Ele entra no emprego e fica só recebendo ali o saláriozinho, pula de um para outro, para outro, mas não tem a decisão de se tornar um empresário. Por quê? Porque é difícil. Se tornar rico não é fácil. Você precisa pensar, arquitetar, fazer, criar, ter o risco de fracasso. Mas se Deus está com você, qual a dificuldade? Então, eu venho nesse vídeo pedir para que vocês criem uma autoimagem de vocês totalmente diferente do que vocês têm hoje. Se vocês tiverem uma autoimagem boa, que vocês valorizam vocês, que vocês se amam profundamente, dos pés à cabeça, tudo, corpo, mente, rosto, cabelo, por dentro, se você se sente valorosa por dentro, putz, eu tenho valor sim, eu sou assim, assim, assado, eu posso, eu consigo, eu quero viver nos Estados Unidos, eu quero viver na China, eu quero viver em Portugal, eu quero viver aqui no Brasil, mas eu quero ter a melhor casa do bairro, eu quero ter um melhor carro. Pense dessa forma. Se eu quero tudo isso e ainda não estou vivendo, de onde está vindo? Não são as suas crenças que você tem carregado a vida toda? As crenças de que você não é tão importante assim para ter tudo aquilo que você deseja? Porque se você tem essas crenças, eu posso te dar certeza que o tempo vai passar e você não vai conquistar aquilo que quer. E é triste falar isso. É bem triste porque eu vivi isso, então eu estou falando com conhecimento de causa, tá? Conhecimento de causa. Então, autoimagem. Se você colocar uma autoimagem semelhante a Deus, eu sou grande como Deus, independente dos meus erros, das minhas falhas, eu estou aqui para crescer, para mudar, Deus vai te permitir mudar, crescer, modificar totalmente a sua vida. Eu lá atrás, o que eu fiz? Eu decidi mudar a minha vida totalmente. Quando eu decidi, eu fui atrás de respostas, né? Eu fui atrás de saber por que o dízimo era obrigatório, descobri que não era obrigatório. Eu comecei a buscar, veio a Mãe Andrade, eu comecei a ouvir os vídeos dela, achava tudo uma besteira. O que essa mulher tá falando? Ela nem fala direito no vídeo. Olha como que ela fala baixinho, olha como ela fala com vergonha. Olha isso, olha aquilo, sempre julgando, como eu já disse pra vocês, que eu sempre julgava. E quando eu parei, eu falei, vou parar com isso, eu vou escutar, porque ela tá no mesmo caminho que eu. Você vai chegar num patamar que você vai ouvir tudo aquilo que a pessoa está falando, você vai falar, putz, não é que bate comigo? Não deixa esse vídeo passar como qualquer outro que você assiste no YouTube, não. Se você quiser mudar de vida para chegar em 2026, com a certeza de que você vai decidir mudar, para que chegue dezembro de 2026, você fale, caramba, como eu mudei. Esse ano, mudou da água pro vinho a minha vida. Da água pro vinho. Totalmente porque eu tive uma decisão de mudar. E 2023 inteiro fazendo técnicas, 2024 inteiro colocando técnicas de automerecimento, amor próprio, olhando eu no espelho e falando, Sandra, você é bonita, você é linda, você é maravilhosa, tudo em você é lindo. E começando a mudar minha autoimagem. Se não fosse isso, eu nunca teria coragem de entrar na frente de uma câmera e falar para milhares, vamos colocar milhares de pessoas, para me ouvir, que poderiam me julgar assim como eu julgava outras pessoas. Então a autoimagem, você não depende de Deus. Deus está só esperando você mudar a sua autoimagem para que Ele possa trazer na tua mão tudo aquilo que você pediu. Eu lá atrás precisei de um arquétipo do diamante para entender que eu tinha valor. Depois, quando chegou nas minhas mãos, eu percebi que nem eu mesmo me valorizava. A minha autoimagem era muito mais abaixo do que eu imaginava. Por mais que eu falava que eu tinha Deus e que tudo Deus poderia me dar, porque eu já era filha de Deus, mas como Ele poderia me dar sendo que nem eu me sentia merecedora? Você consegue entender?
que se você entrar num restaurante e pedir uma comida bem baixinho pro garçom, por favor, dá uma lasanha, com a cabeça baixa, só um minuto, gente, ligação uma hora dessas, desculpem, e aí, vocês não vão conseguir receber de bom grado aquela comida, aliás, de bom grado não, se você baixar a cabeça, pedir pro garçom aquilo que você quer, ele vai falar assim, nossa, a fulana da mesa 3, da mesa 4, mal sabe o que quer. Pediu 3 coisas ao mesmo tempo, depois mudou tudo. Aí ele vai falar isso pro chefe, o chefe vai falar, já que nem ela sabe o que quer, então manda isso daqui pra ela. Vai mandar uma comida ruim, fria, que foi desleixada, que alguém desistiu de comer, não quis mais. Então você tem que saber pedir pra Deus, para que ele possa te trazer o melhor. Só que quando eu falo saber pedir, é saber pedir com a emoção dentro do teu coração, né? Eu sou merecedora daquilo, eu mereço isso, eu mereço ir pra fora do país. Eu tô falando muito ir pra fora do país. Será que tem alguém aqui nesse canal que tá querendo ir pra fora do país? Eu tô querendo muito ir pra fora do país, eu tô querendo mudar de casa, mudar de vida, ter minha casa, ter meu carro, mudar de emprego. E se você não tiver amor próprio, merecimento, você não consegue, não vai conseguir. Porque não adianta, gente, eu falo por experiência própria. Você pode até falar, isso daqui é horror, que palavra forte você tá falando pra gente que a gente não vai conseguir. Eu estou falando da minha experiência de vida. A partir do momento que eu usei o maior arquétipo da minha vida, que foi o diamante, ele trouxe tudo, mas eu não soube o meu valor pra receber tudo aquilo. Eu não soube, sabe, falar, putz, tudo isso que tá chegando nas minhas mãos é pra mim. Eu me sabotei, eu simplesmente me sabotei e falei, não é pra mim, porque o meio dos ricos não é pra mim, não é pra minha, sabe? Não é. Então, por quê? Que eu percebi isso só depois que ele saiu da minha vida, do arquétipo do diamante. Porque ele me trouxe, ele deixou uma experiência muito grande na minha vida, que ele me trouxe o autoconhecimento. Foi aí que eu comecei a escutar o caminho das palestras profundamente com o professor Hélio Couto. Foi aí que eu comecei lá no caminho das palestras, bonitinho, fazer meus estudos, aprender muito mais sobre mim, conhecer eu, pedir a ressonância. Então, eu te digo, eu vou receber, gente, a minha 10ª onda. São aí 5 anos de ressonância. 5, acho que é menos. Eu recebi a minha primeira em agosto de 2021, tá? Então, 22, 23, 24, 25. Eu estou indo, no ano que vem, para 5 anos de ressonância. 10ª onda de ressonância. Mudou muita coisa na minha vida. Eu vou vir trazer um vídeo sobre isso também, das coisas que me fizeram despertar. Mas nem ressonância harmônica, nem ayahuasca, nem cacau, nem arquétipos, nem lei da atração, nem Neva Godá, nem curso de Elaine Orives, 7, nem trança tuf-tuf, chamo de tuf-tuf, nem trança de tuf. Se alguém quiser saber o que é, coloca aqui nos comentários, mas tem vídeo no YouTube adoidada aí, mas eu posso contar minha experiência com ela. Foi suficiente para que eu pudesse receber tudo aquilo que eu queria, que só veio para mim quando eu mudei minha autoimagem. Quando eu mudei a minha autoimagem, quando eu entendi que eu era merecedora de tudo, aí sim eu comecei a atrair tudo aquilo que eu queria na minha vidinha. É muito incrível isso, né? Uma pessoa perguntou faz tempo já do arquétipo da Cleópatra, que eu fiz junto com o imperador, o que fizeram no meu casamento, e a Priscila me perguntou, mas então dizem que a Cleópatra não atrai homem, não atrai relacionamento? Eu falei assim, que atrai. Quando eu ativei a Cleópatra, eu falei pra mim, eu quero um homem que tenha os mesmos princípios que eu para crescer na vida. Então eu queria alguém que tivesse uma mentalidade grande, eu queria alguém que tivesse os princípios bíblicos que eu digo, o mesmo contexto de Deus, né? Quando eu falei com Miguel, meu marido, que eu era Deus, eu falei assim, mas é que você é um deusinho, você é Deus, eu sou Deus. E ele falou, é isso mesmo, meu amor, nós somos deuses. E eu falei, gente do céu, alguém que compartilha da mesma essência que eu. Então eu usava o arquétipo da Cleópatra e encontrei uma pessoa que tinha a mesma vivência que eu. Um dia a gente vai fazer um vídeo do como que é nós dois estarmos Ele nasceu na religião cristã, evangélica, da família dele, mas ele também era o que era diferentinho, que era do contra. Eu também, né? Somos do mesmo signo, ainda do mesmo decanato. E como nós vivemos a nossa espiritualidade. Como é interessante o que a Cleópatra me trouxe como um homem que eu queria pra mim.
O homem que eu queria pra mim veio dentro dele. É claro que tem muitas coisas que ele precisa mudar pra modificar, pra ficar cada vez melhor. É claro que eu tenho muita coisa pra mudar pra ficar cada vez melhor. Nós estamos alinhando cada vez mais isso, que a nossa vivência, o nosso começo de relacionamento foi maravilhoso. Depois que casou, a gente entrou em uma turbulência. Mas a Cleópatra me trouxe alguém que estava alinhada, que está alinhado com os meus princípios básicos de relacionamento. E não ia adiantar a Cleópatra na minha vida se eu não tivesse entendido que eu merecia um homem do jeito que eu queria, que existia esse homem, que existia a possibilidade de eu ter esse relacionamento que eu tanto desejava, que não era conto de fadas da minha cabeça. E ela trouxe, mas se eu não tivesse alinhado a minha autoimagem, a minha autoestima, e entendido que ele estava me paquerando e que eu realmente, naquele momento, ele me viu como uma mulher atraente, se naquela época eu estivesse vivendo como, ai, esse eu sou uma mocinha magrinha, pretinha, feinha, eu não teria atraído o olhar dele. E se eu tivesse atraído, eu ia achar que ele só estava paquerando porque não tinha mais nada para fazer da vida enquanto estava lá na porta. Eu não ia dar meu telefone certo. Eu não ia trazer para minha realidade uma coisa que eu já queria no mundo extrafísico. Aliás, no mundo mental. Eu tinha criado aqui no meu mental, mas o mundo extrafísico ainda não tinha vindo para minha realidade. Como eu disse no último vídeo, eu atraí para dentro da minha vida alguém que eu já esperava e que eu já desejava. Mas foi feito, aí o meu destino foi colocado no meu caminho, e para preencher o meu destino eu tinha que seguir isso. Então eu atraí com a minha lei da atração, com o meu pensamento, um homem de acordo com o que eu queria, e aí veio no destino e trouxe ele para mim. Se eu tivesse fechado a porta do destino e falado, não, eu não quero, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, o que eu quero trazer para vocês? Só para vocês mudarem a autoimagem. Vocês não precisam de Deus para isso. Pode parecer muito pesado o que eu tô falando, mas Deus só está esperando você mudar a tua autoimagem, a autoimagem sua. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus é poderoso e rico. Ele não reclama de absolutamente de nada. Ele não reclama de dor, ele não reclama de doença, ele não reclama que está cansado e não consegue fazer um exercício físico. Ele não reclama de um relacionamento ruim, ele não reclama de falta de dinheiro. Deus é soberano. Você é a imagem e semelhança dele. Para você ficar alinhado com ele, é só você mudar a sua autoimagem. Colocar que a sua mente e o teu corpo e o teu coração estão aliados com Deus. Você é uma deusinha, você é um deusinho só esperando as coisas boas acontecerem na vida de vocês. É por experiência própria. Eu não estou falando groselha. Eu não estou falando o que eu quero para ganhar likes. De jeito nenhum. Até porque 50% das pessoas inscritas nesse canal nem assistem. Não assistem. Esse canal, ele foi criado como um diário de expansão de consciência. E eu falei para Deus, tudo aquilo que eu conseguir passar para essas pessoas que vão me seguir, me assistir, que seja através do teu Espírito Santo, que eu não fale nenhuma bobagem que seja da minha cabeça. Ou seja, eu tenho minha obrigação é sentar, gravar, postar e deixar que Deus entregue para as pessoas certas. Assim como eu fui pro canal da Maia Andrade, da Elaine Orives, da Beth Russo, são pessoas que vão chegar até aqui e vão assistir. Então esse vídeo vai chegar para quem tiver que chegar. Certo? Se um dia meu canal monetizar, maravilha. Se não, maravilha também. Só precisa chegar aos ouvidos das pessoas que precisam mudar a sua autoimagem para conseguir conquistar tudo aquilo que elas querem. E eu creio em Deus e em mim, porque se eu não crer em mim, nada vai ser feito. Deus já me deu, todo poder foi me dado no céu e na terra para alcançar aquilo que eu quiser. Eu creio que um dia eu vou chegar aqui no canal e vou mostrar para vocês totalmente a minha vida renovada, para que vocês não fiquem só, nossa, ela fala e eu não tô vendo nada. Eu acho muito feio isso quando as pessoas entram no canal, principalmente quando a Dani empreendedora, já ia falar Dani Cândido, a Dani empreendedora fazia vídeos e mostrando o dinheiro dela e tal. Tinha gente que entrava no canal dela pra falar assim, essa menina não mente, quem tem dinheiro não vive assim, não vive assado, não tem o que. Gente, se vocês não estão na vida da pessoa, pra que criticar? Se entra no canal do outro pra falar, é mentira dela, ela tinha dinheiro nada. A filha que tinha, ninguém pediu opinião, né? Então assim, eu vou mostrar, não pra me aparecer um dia, mas pra vocês entenderem que se vocês alinharem aqui com aqui, tudo resolve, porque você entra numa imagem de que você pode tudo, e quando você pode tudo mesmo, porque Deus pode tudo. Deus não é Deus de perder, Deus não é Deus de fracasso, Deus é Deus de vitórias. Você só vai ter fracasso se você estiver se sentindo uma fracassada lá dentro de você, fracasso no dinheiro, fracasso no relacionamento, fracasso no trabalho e tudo mais. Só se alinhem com Deus que existe dentro de vocês, e tudo vai se resolver pouco a pouco. É uma jornada, é uma escada para
para você alinhar tudo aquilo que você quer, tá? E é isso, gente. Tinha muito mais coisas para falar, mas o vídeo já tá enorme. Quem sabe onde a gente entra numa live para vocês fazerem perguntas e, enfim, mais para frente. E que eu possa passar mais coisa também, mas eu acredito que eu passei bastante coisa pra vocês. E por favor, não deixe esse vídeo só passar pela vida de vocês, não. Só façam isso que eu tô falando, por conhecimento de causa. Mudem a autoimagem, vão pro espelho, falem eu sou lindo, eu sou linda, tudo que eu quero eu consigo. Tudo que eu desejo vem até mim com facilidade, alegria e glória. Dinheiro cai pra mim, na minha conta o tempo todo. Eu recebo Pix todos os dias. Se autoafirmem como uma pessoa de sucesso, de valor, vitoriosas. E Deus não vai fazer isso por você, porque depende de você. Não depende dele. Ele já te deu a vida. Tantas pessoas deficientes, com vários tipos de deficiência, e conseguem fazer muito mais coisa que você. Larga a procrastinação, a autossabotagem, o não merecimento, a baixa autoestima de lado e se coloca pra cima. E vou repetir mais uma vez, não adianta usar um monte de coisa, uma porrada de coisa, e não se sentir valorizada, não se sentir merecedora do melhor que tem nessa terra, tá? Beijo. Faz o que eu falei, muda sua autoimagem, tá? Tchau, tchau.